Olá, irmã e olá, irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste. Como de costume, espero que esteja tudo ótimo com você, com a sua família, sua unidade, trabalho e estudo. Vamos para o Vem Segue-me dessa semana. Vamos estudar 1 Samuel, os capítulos 17 e 18, e do 24 ao 26, e 2 Samuel, dos capítulos 5 ao 7. Do Senhor é a guerra. Nessa aula vamos ver sobre superar desafios, como a fé pode fazer diferença, como é importante ter uma amizade verdadeira, entre outros atributos. Vamos começar? No capítulo 17 de 1 Samuel, os filisteus, como de costume, eram uma ameaça à paz e à segurança dos israelitas. E mais uma vez eles estavam guerreando. E um dos filisteus era um homem muito grande, um gigante, na verdade, que se chamava Golias. Sei que você já ouviu a história. E ele era um homem tão forte e tão alto que ele, pelo que eu fiz aqui nos meus cálculos, ele media entre 2,74 metros a 3,35 metros, porque fala que era a altura de 6 côvados, e eu fiz a conta mínima e a conta máxima, e ele era muito forte e também ele estava altamente armado e equipado. Já imaginou enfrentar alguém dessa altura? Alguém que além de ser gigante era muitíssimo forte e estava também muito bem armado? E ele desafiou os israelitas, que falou que quem alguém o fosse o enfrentar e ganhasse, venceria a batalha e seria o servo. Ou seja, se ele ganhasse, os filisteus iam ter a vantagem da vitória na guerra, mas caso os israelitas vencessem, aí eles, filisteus, iam perder e iam se tornar servo dos israelitas. E Saul e todos que estavam com ele tiveram medo, e a batalha continuava. E essa situação durou bastante e se passaram 40 dias. E, e os 3 filhos mais velhos de Jessé, eles seguiram Saul. E Davi era o caçula e Golias esperava alguém para o enfrentar. E Jessé pediu para Davi buscar e levar alimentos para seus irmãos. E ao chegar lá, a guerra continuava. E perguntou se seus irmãos estavam bem. Davi era uma pessoa assim bem prestativa e bem humana, pelo que a gente pode perceber estudando. E Davi questionou quem era aquele homem que estava lá para desafiar os exércitos de Deus. E Eliabe se irou com Davi, só que ele teve fé e ele se dispôs a enfrentar Golias. Saul não queria deixar e explicou o porquê. Versículo 37. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Então, olha só, Davi era apenas um menino, e porém ele já tinha uma grande fé. Ele disse: Se o Senhor me livrou do urso e também do leão, vai poder me livrar da mão desse filisteu, mesmo sendo um gigante. É claro, hoje é fácil a gente elogiar a fé e a coragem de Davi, mas e se nós, se tivéssemos lá, nós teríamos tido a mesma fé e a mesma coragem e determinação que ele teve? Algo para refletir. E aí Saul o vestiu com couraça e o capacete, mas ele tirou porque aquilo estava incomodando ele, Davi. E foi ao encontro de Golias, que o subestimou
e o desprezou e acabou blasfemando. Como quem diz, oxe, quem é esse pirralho, esse moleque, esse menino que vem aqui, ousa querer me enfrentar? Vamos ver os versículos 45 e 46. Vamos ver qual foi a reação de Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem afrontaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e matar-te-ei e te tirarei a cabeça. E os corpos do acampamento dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, mais uma vez, olha só a coragem de Davi e também a sua fé. Ele testificou de Deus, ele falou, ele vai me entregar te entregar para mim. Eu vou te derrotar e todos vão ver e vão saber. E então, Golias foi ao duelo com Davi e ele usou a funda, né, aquela coisa como se fosse um estilingue e tal, mas ele pegou e tirou com a pedra, né, e Davi, perdão, Davi ele viu que Golias ele estava fortemente armado, porém ele esqueceu de proteger aqui, né? E foi bem aí ali que Davi acertou a pedrada e acabou derrubando Golias. E depois ele cortou a cabeça de Golias com a espada dele. E aí os filisteus, vendo isso, eles fugiram e os israelitas os perseguiram e os derrotaram. E Davi levou a cabeça de Golias, que com certeza era muito, muito grande, já que ele tinha uma altura impressionante, né, e levou a Jerusalém. Então, qual é a mensagem de nós para nesses últimos dias que nós podemos aprender com Davi? Que nós devemos realmente ter fé, ter realmente confiança em Deus, nosso Pai Celestial, que cada um de nós tem o seu Golias pessoal. Pode ser algum vício, pode ser uma ira. A nossa fraqueza é o nosso Golias moderno. E que a gente possa sempre procurar, com a ajuda de Deus e tendo fé nele sempre, podemos superar o nosso desafio e sempre com muita fé, com muita determinação. Para Deus nada é impossível, ok? Aí, indo para o capítulo 18 de 1 Samuel, Jonatas, que era filho de Saul, ele tinha um grande apreço por Davi, uma amizade verdadeira, uma amizade que não tinha inveja, cobiça e nem nada. Vamos ver os versículos 3 e 4. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e deu a Davi, como também as suas roupas, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Ou seja, Jonatas ele tinha um verdadeiro amor ao próximo por Davi. Ele tratava realmente como seu irmão, como um filho de Deus. Tanto que eles fizeram um juramento e Jonatas procurou o ajudar. Porém, Saul ele tinha inveja de Davi, porque todo o povo honrava eles, Davi. E aí aconteceu uma coisa, quando eles voltavam de mais uma vitória contra os filisteus, as mulheres cantavam e dançavam muito alegres com instrumentos de música, e olha só o que elas falaram, versículos 7 e 8. E as mulheres, divertindo-se, respondiam umas às outras, e diziam:
Saul derrotou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? É engraçado, não é verdade, gente? Então olha a situação. Saul ele já estava irado e tudo, e aí ele ficou claro com terrível e tremendo ciúme quando as mulheres ficaram cantando aquilo, porque elas estavam querendo dizer que Davi era 10 vezes melhor do que Saul. E ele na bronca disse: mas foi por causa disso e aquilo, e eu ainda tenho o reino e ele não. Você já protagonizou ou já assistiu alguma cena em que algum homem ficou com inveja, ciúme de outro homem por causa do elogio e das mulheres e tal? No esporte isso acontece muito. Às vezes amigos de própria equipe brigam por causa do elogio da mulherada. E às vezes até dos meninos também. Mas quando o assunto é mulheres, e é aí que a ira se levanta mais ainda. Quando existe esse clima de competição. Mas isso não deve haver. E aí, a partir desse momento, Saul ele se irou mais ainda contra Davi, a ponto que Saul ele nem percebeu, mas ele se afastou do Espírito de Deus, e ele permitiu assim que o espírito do inimigo o orientasse e o conduzisse. E ele tentou matar Davi com uma lança, mas 2 vezes ele se desviou. E Davi, porém, ele se conduzia com prudência. E Saul aí ofereceu uma de suas filhas. Davi, porém, não quis, porque ele se achava pobre e desprezível para querer se casar com a filha de um rei. E, mas aí, atendendo Saul, Davi acabou batalhando os filisteus novamente, derrotou, e ele se casou com Mical, a filha de Saul, que amava ele. Saul havia prometido uma de suas filhas, porém Davi acabou se casando com outra. E tal, mas você veja, Davi ele não estava procurando status, poder e a glória dos homens. Ele apenas queria fazer aquilo que era certo, e como fala que ele era conduzido por prudência. Ele deixou que a prudência, ou seja, a sabedoria, fosse o seu guia. E é assim que nós também devemos ser, devemos também agir. Aí depois Saul tentou matar Davi de novo, mas ele se uniu a quem? Samuel, o profeta. E Jonatas também o ajudou. Aí Saul acabou pirando de vez, e ele mandou matar todo sacerdote que fosse ou tivesse sido bondoso para Davi. E aí aconteceu muita guerra. Então a gente vê sobre Saul, a gente já tinha visto na aula passada, ele começou bem, só que ele deixou que o orgulho e a rebeldia tomassem conta dele, e olha só o que acabou acontecendo, olha só o resultado da sua rebeldia e do seu orgulho. Ele foi se afastando do Espírito de Deus e foi acabando sendo dominado pelo espírito mal, ou seja, o espírito do inimigo. E sempre devemos nos vigiar isso, porque a ira ela afasta o Espírito de Deus. E o inimigo sempre quer uma brecha, por menor que ela seja, porque você já deve ter visto em algum filme, em algum desenho. Um vazamento, por exemplo, numa represa, pode começar assim, bem pequeno, com um buraquinho bem insignificante, mas ele vai crescendo, 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 até acabar alagando tudo. Então, parodiando isso, a gente deve também cuidar da nossa vida para que isso não aconteça, ok?
Aí no capítulo 24, Davi ele estava no deserto e Saul com 3.000 homens foi atrás dele. Que coisa, hein? Até que Saul ele acabou indo para uma caverna e fazer as suas necessidades, como diz aqui nas escrituras, e Davi foi comunicado. E ao entrar lá, ele acabou cortando a orla, um pedaço do pano lá do manto de Saul, significando que aquilo era a sua autoridade. Porém, Davi ele sentiu pesar e não o atacou, mesmo ele tendo a chance, a oportunidade. E Davi, apesar de tudo, ainda o respeitava porque Saul ainda era o rei. E falou com ele e perguntou por que ele o atacava tanto, por que ele o perseguia tanto, né? Por que ele estava agindo daquela forma? Vamos ler o versículo 10. Eis que neste dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Davi, ele teve misericórdia de Saul e respeitava sua autoridade porque ele ainda era o rei de Israel. E nós, se fosse nessa situação, qual teria sido a nossa reação? Nós também teríamos nos deixado agir pela misericórdia, pela prudência, ou a gente ia procurar, agora você vai ver, eu vou me vingar? Qual seria a nossa reação naquele momento? E qual é a nossa reação também hoje em dia? Nós procuramos ter misericórdia ou a gente acaba sendo dominado pela raiva, pela ira, né, e pela sede e o desejo de vingança? Mais alguma coisa para também a gente poder ponderar. E aí eles acabaram conversando e Saul admitiu que Davi era mais justo e Davi, por sua vez, prometeu que não destruiria a semente dele, Saul. Então, olha só o que acontece. Ele poderia ter sido fácil para Davi procurar se vingar, afinal ele estava diante de um homem que já tinha tentado com a sua vida outras vezes, porém, ele teve misericórdia, ele realmente foi conduzido pelo Espírito do Senhor a não agir daquela maneira, que foi diferente da forma como foi contra Golias, que ele ali era uma situação de guerra, foi algo diferente. Então, que a gente também possa procurar agir com sabedoria em cada momento, em cada situação, certo? Aí no capítulo 25, já vamos começar lendo o versículo 1. E faleceu Samuel e todo Israel se ajuntou, e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Então aí já começou, eles, claro, ficaram muito tristes com a perda do grande profeta Samuel, que já estava de idade bem avançada e acabou falecendo. É claro, sempre ficamos tristes quando um profeta vem a falecer. Mas Samuel, ele era desde sempre, desde pequeno, como a gente estudou, um homem sempre correto, muito justo, e ele teve a morte que é considerada doce, ou seja, ele morreu no Senhor, ele morreu continuando sendo o homem justo que ele sempre foi. E aí, na continuação desse capítulo, tinha um homem muito rico que era Nabal. Ele, porém, era um homem muito duro e muito ruim. Mas a sua esposa, Abigail, era uma boa pessoa. E Nabal ele se recusou a dar alimentos a Davi e seus criados. Mas um servo comunicou a Abigail o que aconteceu
E ela providenciou o alimento necessário e foi levar para Davi e seus criados sem avisar o seu marido. Ela, ao ver Davi, se prostrou a ele e lhe presenteou, lhe pediu perdão e disse a ele, versículo 29. E mesmo que se levante algum homem para te perseguir, para procurar tua morte, contudo a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. Ou seja, Abigail ela tinha respeito por Davi. E aí a resposta dele nos versículos 32 e 33. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita és tu, que hoje me impedisse de vir com derramamento de sangue e de que minha própria mão me vingasse. Mais uma vez a gente diz, olha só a importância das mulheres no plano de Deus e na vida. Em geral, a mulher, quando ela é justa, ela pode fazer grande diferença, pode e vai acabar fazendo grande diferença e vai ajudar muito na obra do nosso Deus, de nosso Pai Celestial. E sempre vamos ressaltar como é importante, são importantes as mulheres no plano de Deus. Sem as mulheres não pode haver realmente felicidade e nem atingir o resultado esperado. E aí Davi ele reconheceu a mãe do Pai Celestial e ele o apaziguou. E Nabal ele acabou se embriagando, Abigail falou com ele e aí Nabal, por ele estar embriagado, ele acabou adoecendo, ficou 10 dias de cama e morreu. E depois o que aconteceu? Davi, ele, mais uma vez, ele bendisse a Deus e acabou se casando com Abigail. Então, olha só o que aconteceu com Nabal. Ele procurou ser ruim, ele procurou agir de forma maldosa, de forma maligna, mas acabou se embriagando, acabou adoecendo e aí a sua esposa acabou se tornando a esposa daquele homem que ele se recusou a ajudar. Olha só que coisa, hein? Aí, no capítulo 26, o que aconteceu? Gente, quando eu li isso eu também fiquei, nossa, mas como pode? Saul mais uma vez foi atrás de Davi, que foi ao encontro dele, e mais uma vez ele teve a chance de o matar. Porém, olha só, no versículos de 9 a 11. E disse Davi a Abissai, nenhum dano lhes faça, porque quem estenderia a sua mão contra o ungido do Senhor e ficaria inocente? Disse mais Davi, vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamo-nos. Como falamos, Davi ele teve mais uma vez a chance de matar Saul se ele quisesse, mas ele falou ao servo, não, eu não vou fazer isso. Se ele tiver que morrer, que ele seja de outra forma, no dia que Deus achar que ele deva partir aqui dessa vida ou em alguma outra situação, mas não vai ser com a minha participação, com a meu feito. Então, olha só, mais uma vez Davi ele dando um grande exemplo de misericórdia e de mostrar que nós não devemos nos levar pela ira, pela raiva e pela vingança, mais uma vez falando. Ele deixou bem claro, não. Ele disse, pega a espada que está aí na cabeceira e vamos embora.
Então, e aí eles acabaram indo embora sem serem vistos e depois, quando eles se reencontraram, Davi perguntou por que Saul o perseguia e tal. Por que você fica tanto me perseguindo? Por que você fica atrás de mim? E aí eu fico pensando, por que Saul, em todo esse tempo que ele ficou procurando ir atrás de Davi, perseguindo e até mesmo atentando contra a vida dele, por que ele não procurou se arrepender? Por que ele não procurou se corrigir e voltar ao caminho que conduz ao Pai Celestial? Não teria sido muito melhor, principalmente para ele, obviamente, Saul, quanta coisa ele poderia ter evitado na vida dele se ele tivesse tido uma outra ação, tivesse tido uma outra atitude, ao invés de raiva, ciúme, inveja e tudo mais. Olha só a diferença. E aí eles acabaram se separando. E aí, passado um tempo, Saul e seus 3 filhos, eles acabaram morrendo e olha só, e teve o corpo queimado. Que fim triste. Então aconteceu o que Davi tinha falado, não, se ele tiver que morrer, que seja de doença, ou numa batalha, mas não vai ser através de mim que isso ia acontecer. E realmente Saul acabou morrendo de forma que Davi não sujou as mãos dele. E a gente lembra de uma outra escritura, né, que os inimigos, os iníquos acabam punindo os iníquos. Eu já vi muito caso, por exemplo, de criminoso que acabou sendo castigado e mesmo morto por um outro criminoso. Então não é necessário manchar as mãos, deixa que os iníquos se destruam. Eles acabam também tendo seus inimigos e eles acabam se matando. Não vamos sujar as nossas mãos. E aí, partindo para segundo livro de Samuel, no capítulo 5, Davi ele é ungido rei de Israel. Ele estava com a idade de 30 anos e reinou pelos 40 anos seguintes. E ele foi abençoado pelo Senhor. E ele teve mais esposas e concubinas, e teve filhos e buscava o Senhor. Ou seja, que Davi ele tinha o casamento plural. Lembrando que ele não escolhia esposas a seu bel prazer. Ele recebia as esposas através de Deus, assim como foi com Abraão, com Moisés e outros líderes que a gente viu. Né? Davi ele errou depois numa outra situação, mas isso é assunto de outra aula, não agora. Então vamos ver o versículo 19. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Ou seja, Davi ele procurou fazer de acordo com a vontade de Deus, como a gente viu com Nefe, por exemplo, e Joseph Smith e outros. Ele não procurou fazer da cabeça dele. Muitas vezes a gente é tentado a isso, a gente quer usar da nossa sabedoria ao invés de procurar a sabedoria de Deus. Mas aí Davi, ele fez conforme Deus havia lhe ordenado, e assim ele conquistou os filisteus. Que nós sempre possamos também reconhecer que dependemos de Deus para tudo. No capítulo 6, já vamos iniciar lendo o versículo 2. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. E aí Davi e toda a casa de Israel, eles estavam bem alegres e foram levar a arca de Deus, ou seja, a arca da aliança, que era um símbolo
muito sagrado, nós já falamos a respeito disso, né? E aí o que aconteceu? No caminho, um homem chamado Uzá, ele foi morto porque ele foi ferido e morto porque ele tocou na arca. Ou seja, ele não tinha autoridade para isso. Desde aquele tempo, quando uma pessoa tenta fazer algo que ela não tem autoridade, ela o faz para a sua condenação. E Uzá, no caso, ele acabou se ferindo e morrendo por ter feito algo, tentado fazer algo que ele não tinha autoridade. Davi, porém, se entristeceu, mas ele fez o que o Senhor queria. E Davi dançava e louvava ao Senhor, de modo que Mical lembra, a filha de Saul, não gostou e se irou, porque ela ficou enciumada, achando que ele estava lá dançando para outras mulheres. Então, Mical parece que estava seguindo os passos da teimosia de seu pai e ela acabou passando a vida não tendo filhos. Ela devia ter procurado conversar, se esclarecer antes de tomar uma atitude irada. E aí chegamos no capítulo 7 de 2 Samuel. Davi queria construir um templo, mas o profeta Natã lhe disse que o Senhor ainda não havia ordenado que ele fizesse isso, e nem havia pedido, mas que o seu filho ia construir um templo e a sua semente iria ser preservada. Davi ele não se irou nem se entristeceu, porém ele bendisse a Deus. Versículo 22. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Na continuação dos versículos, na sequência, Davi ele continua louvando ao Senhor, mas ele dá o testemunho, ele reconhece, ele demonstra humildade, reconhecendo que só existe um Deus, que não existe outro, que ele é o Todo-Poderoso, ele Deus, e ele fala aqui, né, que só por ele. Então, que nós também possamos, né, ter esse reconhecimento de Deus, nosso Pai Celestial, nosso Pai Eterno, que a gente possa realmente o reconhecer e o reverenciar e não ter outros ídolos. Então, presto o meu testemunho que eu sei o quão importante é apoiar os líderes, termos Deus como nosso guia, nosso orientador, nosso Pai, e a gente não se deixar levar pela ira e a gente aprender aqui com os grandes exemplos que a gente teve com Davi, com Jonatas, a Abigail, entre outros. E deixa essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado a você que me assiste, que apoia esse meu trabalho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Sempre procure se lembrar de deixar o seu like, porque ajuda bastante, porque assim vai fazer com que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas. E também faça seu comentário, dizer o que você pode aprender dessa aula e o que nós podemos aprender para também dos grandes exemplos para podermos aplicarmos em nossa vida diária. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, um bom estudo, até a próxima aula. Tchau!